em que abordaremos os mundos inferiores e os mundos superiores com as suas respectivas características, para nós percebermos como é lindo, como é linda a criação, como é lindo o processo educativo, evolutivo, pedagógico, que todos nós estamos inseridos. Nosso objetivo é refletir sobre as consequências morais desta evolução espiritual que acontece nos mundos. Vamos usar como referência a Terra para nós podermos avaliar os mundos. Porque quando nós dizemos que o mundo é mais avançado ou mais atrasado, nós estamos tendo uma referência, nós precisamos de uma referência. Vai dizer, não, ele é mais atrasado que a Terra. E ele é mais adiantado que a Terra. Ele é mais atrasado do que o meu mundo íntimo, e eu tenho a obrigação de ampará-lo, compreendê-lo, tolerá-lo, amá-lo, perdoá-lo. Ser indulgente para com essa alma. Assim como os espíritos que vêm de outros mundos são conosco. Indulgente é aquele que eu não atinjo, eu posso até querer atingir. Eu não vou atingir nunca. Porque eles são indulgentes para comigo. Compreensivo, tolerante. Mas quais são as características deles? Eles têm a característica daqueles que já vivem, ou que são merecedores de mundos superiores. Muitas vezes nem vivem ainda, porque preferiram ficar aqui conosco. Por amor, permanece aqui. Hoje foi minha vez, né? Perdão. Não, é a Rafaela me ligando, perdão, tá? Então vamos usar como referência a própria Terra, tá? A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores nada tem de absoluta, meus irmãos. Não existe, não é nada digital. Não, isso aqui é superior, isso aqui é inferior. Não é exatamente assim. Eles têm características, eles têm propriedades que os caracterizam como mundos superiores ou mundos inferiores. Não é como nós tantas vezes fazemos. Vamos numa cidade, falando com uma pessoa, essa pessoa é grosseira, nós dizemos, todo mundo é grosseiro nessa cidade. Por uma experiência que eu tive com uma pessoa, eu tiro uma conclusão extremamente precipitada e leviana. Uma pessoa, uma experiência com esta pessoa. E eu tiro uma conclusão. É dizer assim, olha, todos os livros são ruins, porque eu estou lendo um livro que é muito ruim, então todos os livros são ruins. Não faz sentido, evidentemente. Então, o mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior ao nosso, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Aqui mesmo nós temos seres rudimentares. Já desse eu estava vendo, fantástico, eu vi uma tribo na Amazônia, que não dava ainda para se aproximar, porque a linguagem que eles tinham, uma linguagem própria, não era derivado do tupi, G, que se fala aqui na nossa região. Não era uma derivação, era uma linguagem própria. E os próprios indigenistas não sabiam se comunicar com eles. E ficavam numa comunicação meio que oferecendo uma coisa agradável para ele, tentando cativar, tentando acolhê-lo. Né? Então são espíritos que estão experimentando ainda situações muito primárias, extremamente primárias. Eu estou sendo elegante dizendo que uma tribo com essas características é primária. Porque tantas vezes são pessoas que falam múltiplas línguas e ainda vivem uma situação de selvageria.
Então vamos tomar, sim, vamos fazer uma analogia pelo orbe, a Terra, vamos fazer uma analogia pelo orbe, a Terra como exemplo. Esses mundos, meus irmãos, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Vocês já viram os aborígenes na Austrália? Vocês já viram essas tribos que eu estou falando? Não tem beleza. Eles são revestidos, eles têm um malar muito pronunciado, assim, grande isso aqui. Eles têm características que estão bem distantes da beleza. Principalmente quando a gente fala, eu não estou falando da beleza de uma Miss Brasil, uma Miss Universo, eu estou falando da beleza de Jesus, de Maria. Essa é a beleza que eu me referencio. Eles têm uma alma bela, espíritos belíssimos e tiveram corpos belíssimos pelas suas características de pureza e agregação atômica. Toda essa agregação gera essa beleza, essa pureza. Seus instintos, meus irmãos, não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem a noção do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Só consegue observar a força bruta. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Mas será que eu encontro esses mundos íntimos próximos? Encontramos, meus irmãos. É só sair na caravana da sopa. Você vai encontrar moradores de rua, um aspecto feio, vivendo, passando o dia procurando papelão para se proteger à noite, buscando por alimento, tomando café. No ver o peso, os barcos que chegam com peixe, tem alguma coisa que chama assim, fauna, fauna, fauna desprezível, fauna desprezada, não sei a segunda expressão. É aquele peixe que não é comercial. Os barcos vêm cheios deles. Os nossos irmãos moradores de rua vão lá e buscam. Esse é o café deles. Eles fazem uma fogueirinha com uma latinha, botam um carvão. É o café dele. É esses. Não, são um monte de peixinho. Peixe pequenininho. Que não, ninguém compra. Que vai apodrecer, vai estragar. Eles consomem isso. Tomam um café. Até certo ponto, é uma proteína boa. Uma proteína que irá sustentá-los sem muita gordura. Mas observem, o que é ter uma vida é um mundo muito particular. É um mundo ímpar, em que as pessoas buscam por alimento e por papelão o dia inteiro. Eventualmente, pela droga. Essa é a vida desses espíritos, meus irmãos. Mas também temos planetas que só é isso. Estou fazendo, sempre eu vou caminhar nessas duas analogias. Porque nós vamos encontrá-los aqui, porque nós temos um tecido social, tenho falado isso repetidamente, extremamente heterogêneo, em que vamos encontrar mundos íntimos e universos íntimos primários e universos íntimos de grande sabedoria. Os sentimentos neles são limitados. Eles agem por instinto. Eles estão juntos uns dos outros, não é porque se amam. É para se proteger. Eles se protegem de outros que querem agredi-los. E eles se unem com todo respeito, semelhante a mamíferos, que assim o fazem. O búfalo, o elefante, se unem em grupo para se proteger. Aí você vai perguntar, mas eles se amam, Ronaldo? Não. Eles mesmos se agridem. Todavia, eles têm. Existe uma conveniência. Eles têm alguém que os lidera,
Eles têm aqueles que é o mais forte, que os protege, enfim, é uma conveniência. Obrigado, a expressão é essa. Ainda nesses mundos inferiores, Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência já latente, a vaga intuição. Ainda não é sentimento, é uma intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados. Não é degradados, é degredados. Está errado a palavra. Perdão, tá? Degradados. Foram expulsos de algum lugar. Não é ninguém degradado. Mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que. Pode ser, acho que as duas palavras vão se aplicar aí. Tanto degradado quanto a degradado. Não são seres degradados. Em degradação. Sim, entendi você. Tá, tudo bem, deixa degradado então. Tá tudo bem. Entre os degraus inferiores aqui é lindo. Quando a gente diz assim, mas nós temos tantos benfeitores. Temos Silvio, que provavelmente está aqui conosco. Temos Calixa, que igualmente deve estar conosco. Temos um grupo de trabalhadores, um grupo grande de trabalhadores. Alguns deles devem estar aqui conosco. Não todos, porque tem trabalho a ser realizado. Mas também temos aqueles que são necessitados. E a gente olha esses que são os benfeitores e dizemos, não é possível que esse aqui tenha sido um desses. Pois é. Todos um dia foram espíritos infantis, ignorantes, brutalizados. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer um embrião. Parece que quando a gente está mais coroa, né, mais velho, parece que eu nunca fui criança. À vista de alguns, não fui uma criança, mas eu fui criança. Fiz um monte de tolice. E aqui estou. Se hoje já consegui desenvolver meu intelecto com muito esforço, com muita dedicação, com muito amor, já passei por momentos da ignorância. Já fui ajudado e ainda sou até hoje. Acolhido e sou até hoje. Como é lindo nós nos sentirmos acolhidos. Agora sim, os mundos superiores. Então, as características dos mundos inferiores que tem numa classificação espírita, tem desde os mundos de prova e expiação, mundos inferiores, prova, expiação, regeneração. São mundos inferiores, todinhos. Até que a gente vai para outro nível. Então, ali em mundo inferior, tem um grupo dentro da classificação espírita. Os mundos superiores, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas na Terra. A forma corpórea aí é sempre a humana mais bela, embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mas apurados, os sentidos são aptos à percepção. Aqui neste mundo, a grosseria da matéria é obsta. Então aqui nós não conseguimos observar milhares de situações. A necessidade que o meu irmão manifesta ao vibrar uma dor, ao irradiar uma dor, nós não conseguimos perceber. Porque
Nós temos limitações nos nossos sentidos. A felicidade que o meu irmão está experimentando nesse momento, mesmo diante de uma aparente miséria, eu não tenho condições de perceber. Eu só vou percebê-lo pelo aspecto fisionômico dele, ou pelas expressões corporais, pelo abraço, pela fala. Mas eu preciso desenvolver os meus sentidos para isso, porque a materialidade me obriga. Só que nesses mundos, não. Todos se percebem na sua plenitude. Todos se percebem como são verdadeiramente. Ninguém se esconde de ninguém. Aliás, ninguém quer se esconder de ninguém. Observem que a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada. Alguém embeleza. Alguém oportuniza a beleza. Tudo bem? Entenderam? Oi? Eu vi de Não entendi. Eu vi de lá. Ah, que bom, né? Vamos dar uma que tu fala assim, a vida da forma da bloquear isso, mas. Desculpe. É Embelezada. Mas ou é mais embelezada? Vou passar de slide. Eu vou só passar de slide. Se é mais ou se é mais, eu não sei. Eu copiei isso aí do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma cópia. Eu só estou interpretando a leitura, o que está no texto do Evangelho. Eu estou tentando expandir a compreensão do texto do Evangelho. Ainda dentro dos mundos superiores, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Eu posso volitar com facilidade. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Então aqui nós estamos percebendo a leveza da matéria é tamanha. O deslocamento basta a vontade e eu vou volitar. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram aos seus amigos tais quais estes conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas expressões interiores. Então, sempre elevado. Qual é a aparência que eu vou ter? Qual é a aparência que eu agrado ao outro? Tem essa aparência que eu vou ter. Oi? Perfeito. Perfeito. Em lugar de semblantes descorados, pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam, pululam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A infância é curtinha, é pequena, e logo o espírito alça a idade adulta, porque não é necessário mais aquele acolhimento que nós precisamos oferecer às nossas crianças. O processo de esquecimento e de refazimento que ela vai precisar durante aquele período não é mais necessário. E aí? Aí vão nascer pequenininhos, mas rapidamente vão chegar à fase adulta e vão passar muito mais tempo encarnados.
isenta de cuidados e angústia, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Não tem cuidado, não tem angústia, não tem doença. É trabalhar, servir uns pelos outros e amar. É esse o objetivo nesses mundos. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição que ainda experimentamos. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. A matéria ela é sutil, o desencarne é quase um automatismo celular. Eu falei algo paradoxal, né? A célula só existe na matéria. É quase um automatismo. Passar de um plano para outro é muito simples. A matéria não tem uma decomposição pútrida, não existe mais. Durante a vida, a alma já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, aquela alma ela é capaz não apenas de se emancipar no sono, ela é capaz de se emancipar em vários momentos. E assim se elevar cada vez mais. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não existe mais guerra, meus irmãos. Ninguém vai escravizar ninguém. Ninguém vai querer conquistar aquilo que o outro já conquistou. Até porque a matéria ela é tão sutil. O que eu vou conquistar? Eu quero ter uma casa igual a do outro. A matéria é tão sutil que tu estás vivenciando. Não, mas eu quero ter então a sabedoria do outro. Então trabalha. Aí não tem jeito. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos. Porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Ninguém olha para o outro para me aperfeiçoar. Eu me aperfeiçoo olhando para dentro de mim e vendo o que eu necessito. Eu também tenho repetido essa expressão. Falamos muito no Espiritismo, reforma íntima, transformação moral, mas para fazê-lo precisamos do quê? Eu preciso conhecer o que eu tenho. Eu não vou conseguir reformar ou transformar aquilo que eu não conheço. Ou aquilo que eu ignoro. É pior ainda. E tantas vezes vamos chegar ao Pai, nas nossas orações, vamos dizer assim: Pai, eu não sou mais egoísta, eu também não sou mais orgulhoso. Pelo contrário, eu já sou caridoso e humilde. Mas, Pai, tem uma coisa que eu ainda sou: mentiroso. Mentir tudinho. Mas por quê? Porque eu não me conheço, meus irmãos. Eu não tenho consciência da minha consciência. Ou da minha inconsciência. Seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros, todos os espíritos que lá vivenciam, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma missão nobre, que o induz a estudar com ardor para igualar-se a ele. Temos muitos desses espíritos, convivemos com eles. Mesmo aqui,
numa matéria que me faz me arrastar pelo solo do planeta. Aquele que tem sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é o desenvolvimento intelectual, mais o desenvolvimento sentimental junto. É o intelecto, mais o amor que eu consigo empregar no meu intelecto. Aí eu sou sábio. Isso é sabedoria. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Esse é o objetivo desses espíritos, ajudar. Se eles precisarem, eles vão se emancipar dos seus respectivos corpos e ajudar outros e outros planetas. E assim o fazem com grande frequência. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre ou lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Então, o que representa o necessário? O necessário vai existir. A matéria praticamente não existe. Numa palavra, o mal nesse mundo não existe. No vosso, precisar do mal para sentirdes o bem. Da noite, para admirardes a luz. Da doença, para apreciardes a saúde. Tem uma música do Lulu Santos. Ele foi inspirado profundamente. Até o final da... Assim, não existe o som se não houvesse o silêncio. E ele faz uma série de contraposições. Não haveria luz se não fosse a escuridão. É muito profundo esses versos, porque aqui nós vamos precisar deles. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos só sol? Seria perturbador para nós. Até o ciclo biológico da nossa matéria seria prejudicado. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por que não? Por quê? Hã? É, exato. Se nós vermos a Divina Comédia de Dante Alighieri, do século XV, XVI, nós vamos ver que ele retrata os infernos de uma forma maravilhosa, mas não consegue retratar o céu. É o mundo íntimo de cada um de nós. Porque sendo inferior só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu a claridade celeste. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Aí você vai dizer assim, eu quero ir para esse mundo aí, Ronaldo. Bom, todos nós podemos experimentá-lo, mesmo aqui onde nós estamos, irmãos. Todos nós podemos. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos.
A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum denota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Cabe a cada um de nós desenvolver esse mundo íntimo para um dia fazermos parte dessa humanidade superior. E se formos observar a progressão dos mundos, porque, como foi dito no texto anterior, não existe ninguém escolhido ou privilegiado na criação. Logo, estamos todos inseridos num processo evolutivo, inclusive os próprios orbes, que vão desde inferiores, provas e expiações, regeneradores, felizes, celestes. A evolução ela é contínua, ela é universal, oferecida a todos. O Espiritismo, meus irmãos, nos ensina que os mundos acompanham o progresso dos espíritos. Não há criação inútil. Todos os mundos servem ao aperfeiçoamento das almas. Se alguém tem dúvida, né? Certa vez me perguntaram, recentemente, por que eu sou obrigado a conviver com essas coisas tão feias? Crianças esquálidas, uma panela toda tortinha, buscando uma porção de... Nós chamamos aqui, eu acho que angu, né? Que é aquele milho, né? Angu. Aquele milho com água. Eu creio que é milho com água, né? Para tentar sobreviver. Todas sujos, sujinhas, catarrentas, provavelmente doentes. Por que eu sou obrigado a viver numa situação dessa? Numa guerra, numa violência, em que elas não estão apenas aí, mas elas também são mortas. É o momento que nós vivemos. Nós precisamos desenvolver a caridade, a humildade, a irradiação, o pensamento elevado, o amor por esses irmãos. E Jesus nos diz, enquanto tiver a dor, a doença, em um polo do planeta, o outro polo estará sentindo esta dor. Sentindo esta dor. Basta que nós acessemos a ela. Todos nós sentiremos aquela dor. Por um sentimento que é inato em nós. Olha que lindo. Quando a gente diz um sentimento que é inato. Já evoluímos, meus irmãos. A compaixão. Nós temos compaixão. Um animal atropelado, nós vamos pelo menos tirar ele do meio da rua e colocarmos do lado na calçada, para que ele não sofra mais. Vamos tentar socorrê-lo. Eu estou falando do animal. Uma pessoa machucada, caiu. Vocês verão que muitos se manifestarão para ajudá-la. É rápido isso. Já não estamos mais na selvageria, apesar de parecer. Evoluímos. É verdade que é lentamente a nossa evolução, mas já estamos evoluindo. E nada, absolutamente nada na criação é inútil, mesmo o planeta que nós vivemos, ou o mundo íntimo que experimentamos. Com as nossas dores, com as nossas frustrações. A ciência, a psicologia já nos diz, o ego, para se elevar, ele precisa se frustrar. Frustrado, ele vai reagir. Ele vai se elevar. E vem um Consolador prometido e diz, precisamos das trevas para reconhecer a luz. Precisamos da doença para reconhecer a saúde. Eu não estou falando da doença física. Eu estou falando da doença
intelecto, moral e espiritual. E aí eu passo a reconhecer a saúde, a sabedoria e aonde eu posso alcançar. E aqui nesse planeta, meus irmãos, nós podemos alcançar o nosso mestre, modelo e guia, a situação dele. Ele veio nos mostrar exatamente isso. A transformação do mundo não é da superfície do mundo, do planeta, não é do chão. Depende da transformação individual, da reforma íntima, da transformação moral, da caridade, humildade e amor ao próximo, que cada um de nós é capaz de desenvolver uns pelos outros. Nós estamos, sim, em transição, meus irmãos. A Terra caminha para uma condição regeneradora. Cada um de nós contribui com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu trabalho, com o seu servir para esta mudança. Conclamo a todos a transformação através do Evangelho de luz e de amor de nosso Mestre amado. Que Jesus nos abençoe a todos.